Reforma tributária, por que algumas empresas irão crescer e outras desaparecer neste novo sistema tributário, que já é uma realidade, tá? E você que está esperando aí, viajando na maionese, achando que nada disso é real, pois fique comigo aqui nessa live, que hoje eu vou fazer uma aula sobre isso. Hoje aqui a live é de aula. Então vamos lá. Eu já vou começando, tá? Qual que é o maior erro das pessoas em relação à reforma tributária, gente? É achar que esse é um assunto apenas da contabilidade. Sim, o contador, de fato, ele é o profissional que vai te ajudar, te assessorar, que vai ter que estar ali juntinho com você para todas as partes da reforma tributária, principalmente para a questão educacional, tá, gente? Mas não é apenas o papel do contador, ok? Você que empreende, você tem que saber o básico, mas o básico mesmo, tá? Você tem que até cobrar, inclusive, se a sua contabilidade ainda não falou nada com você sobre a questão da reforma tributária, tá, gente? Não pode ficar deixando para depois. E é exatamente esse o erro, maior erro que as pessoas hoje têm cometido, é esperar, inclusive, 2027, pagar para ver, né? Ah, porque vai que muda o governo e aí eles mudam tudo. Não, gente, eles não têm condição de mudar tudo, ok? Então, não espere 2027 para começar a ajustar aí a sua operação em relação à reforma tributária. Mas vamos lá. E o que realmente muda, Dani? Hoje, dentro do nosso sistema tributário, nós temos 5 impostos que serão substituídos por 2 impostos, que na realidade era para ser um, né? Mas aqui no Brasil tudo tem que ser um pouquinho mais complicado. E aí a gente veio com o IVA, que no nosso caso, porque a gente é muito especial aqui no Brasil, vai ser o IVA dual, que vai substituir esses 5 impostos, que no caso é a PIS, COFINS, ICMS, ISS e o IPI. PIS e COFINS, gente, é um imposto majoritariamente, assim como o IPI, federal. ICMS é o imposto de circulação de mercadoria, que é estadual, e o ISS é o imposto da prefeitura, um imposto de sobre-serviço, imposto municipal. É muito importante você entender, independente do tamanho da empresa, tá? Seja você que é Simples Nacional, que paga esses impostos de forma unificada. E se você ainda não parou para olhar a sua guia do Simples Nacional, digo para você que você está viajando na maionese. Tem que ir lá, o contador mandou a guia do Simples, tem que olhar a guia do Simples para ver o que você está pagando. Todas as empresas, tá? Até o MEI, por exemplo, o MEI, ele é isento de impostos federais, então ele não paga PIS e COFINS, mas ele paga o ICMS e o ISS, ou os dois, né, dependendo da atividade. Você precisa ler a sua guiazinha de tributo. E eu gosto sempre de lembrar as pessoas que nós temos 2 certezas na vida. Uma, que a gente vai morrer, sinto muito, né? E outra, que a gente tem que pagar tributo. E o tributo sempre existiu, tá? O intuito do governo em substituir esses 5 impostos por um, que na realidade são 2, é para que fique mais simples, que fique mais fácil, entre aspas, sempre uma enorme aspas aí, na questão da facilidade, para a parte também da apuração dos tributos, tanto com a parte mesmo das empresas, dos empresários, para que fique mais, entre aspas, barato esse custo de conformidade, assim também para com o governo, simplificando a apuração dos tributos, tá? Bom, a gente entende que essa simplificação, ela vai se dar, gente, depois do período de transição, que é um período relativamente longo. Agora eu já nem posso estar falando mais que ele é longo, visto que eu comecei a falar sobre reforma tributária em 2023, logo já tem aí, vai fazer, né, porque começou os diálogos em julho de 2023, e assim que começou eu já comecei a trabalhar com os meus clientes a preparação de uma mudança tributária. Tá? Por quê, gente?
Uma das coisas mais importantes que às vezes a gente precisa parar para entender é que nós somos seres humanos. Então, nós, como seres humanos, a gente tem também a parte psicológica da coisa. Então, quanto antes a gente começa a preparar para uma mudança, melhor. Então, vamos lá. A reforma tributária, ela é real, ela é uma emenda constitucional, é importante eu colocar essa informação aqui. Sendo uma emenda constitucional, não é uma coisa que você muda de um dia para o outro. Logo, não aguarde a decisão da eleição, a gente está em um ano de campanha eleitoral, tá? Tomem muito cuidado com as promessas que alguns pré-candidatos, alguns candidatos fazem, tá? Porque não é tão simples você mudar, alterar uma emenda constitucional. Então, a regulação da reforma, ela parte do princípio de uma emenda constitucional. Ponto 2, através da Lei Complementar 214 de 2025, e aí, consequentemente, a gente teve também outras mudanças, que eu acho que não é pertinente eu estar falando aqui toda a legislação, tá? O importante é que vocês entendam o básico, tá, gente? Até porque isso aqui é uma live barra aula de no máximo 40, 50 minutos. Então, eu tenho que informá-los coisas extremamente importantes para que você possa, o quê? Começar a sair da live e já começar a olhar dentro da sua vida o que você precisa mudar. Então, ponto 1, você que empreende e tem um CNPJ, Simples Nacional, já tô deixando um dever de casa aqui para você. Simples Nacional e nunca leu a sua guia do Simples? Pois bem, no dia de hoje, assim que terminar a live, você vai lá pegar a sua guiazinha, não sei onde que você guarda, se é no seu Drive, enfim, e leia os impostos que você paga dentro desta guia, porque a partir do ano que vem vai ser incluído, e aí eu preciso sempre lembrar, ou melhor, eu preciso informar, porque muitas pessoas ainda não sabem, a partir do dia 1º de setembro, as empresas do Simples Nacional, elas precisam optar pela forma de tributação da CBS e do IBS, tá? Um outro ponto muito importante, gente, inclusive é um ponto assim, até muito complexo da reforma tributária, por uma questão de comportamento, mentalidade, até posso assim dizer, é o crédito tributário ser feito mediante a extinção deste pagamento, né? Ou seja, para que você dê crédito para o seu cliente, né, ou para o seu fornecedor te dar o crédito do imposto, esse imposto precisa ser pago, tá? Se não for pago, Dani, se essa pessoa for uma pessoa que gosta de atrasar pagamento de imposto, bom, pois bem, você será prejudicado, bem como toda a cadeia também. Então, parte do princípio de uma excelente organização para que você, assim como os seus fornecedores, né, façam o pagamento do tributo, ok? Um outro ponto é a necessidade do processo. Porque hoje, com a reforma, com a emenda constitucional e com a Lei Complementar 214, o documento fiscal, a nota fiscal, ela vai ter um papel absurdamente importante. Porque toda a apuração do tributo que vai acontecer de forma assistida pelo Comitê Gestor e pela Receita Federal, numa plataforma específica, assim, gente, sinceramente, a tecnologia tá bizarra. Se você tá viajando na maionese aí, achando que o governo não sabe das coisas que você faz, acredite, sabe? Então, a emissão do documento fiscal vai ser fundamental para a apuração dos tributos a partir do ano de 2027, que é nada mais do que ali, gente. Vou registrar a data em junho de 2026, e ali, daqui a pouco, você piscou e chegou 1º de janeiro de 2027, você não ajustou os seus processos, isso é extremamente importante. Um outro ponto, porque a gente está num momento onde tem muitas alterações, então é importante você ficar sempre ligado, observar, ter um contato aproximado aí com a tua contabilidade, porque, de fato, tem sido um período muito intenso de muitas mudanças dentro da questão processual, tá? Logo,
Por exemplo, a partir de setembro de 2026, as empresas de Simples Nacional não irão mais fazer a nota fiscal através do site da prefeitura. Tem que fazer todo mundo através do próprio lá do web, do portal da nota fiscal de serviço eletrônica da Receita Federal ou diretamente do seu ERP, que vai precisar fazer o ajuste para que você consiga. Eu, por exemplo, utilizo o sistema aqui para fazer emissão das minhas notas fiscais, então eu já vou encher o saco do meu sistema para verificar isso. No dia 1º de setembro eu não vou ter problema para emitir nota fiscal, assim como eu tive em 1º de janeiro. Acredito eu que todo mundo que empreende, que faz nota fiscal, né, que tem uma empresa normal, tá encontrando aí problemas de emissão de documento fiscal, tá? Isso tá geral, até para quem faz a nota fiscal direto no portal da Receita Federal. Então, se você tem um processo certo, se você está entendendo que, inclusive, esses processos precisam estar no papel para que você, ponto 1, não se perca e para você, ponto 2, possa transferir a responsabilidade, por exemplo, da emissão de nota fiscal para um funcionário, mas você, mulher, pessoa que está me ouvindo aqui, se você não acompanha o processo da sua empresa, saiba que você corre o enorme risco de ser uma das empresas que irão quebrar na transição da reforma tributária, que já está acontecendo agora em 2026, né? Porque até o fim do ano muita coisa vai acontecer, e 2032, que é o fim da transição da reforma tributária, tá? E em 2033 a gente vai, entre aspas, aí seguir a vida, exceto algumas questões de benefícios muito pontuais, mas a grande parcela das pessoas em 2033 já vai estar aí com o regime do IVA dual. É importantíssimo, senhores e senhoras, entenderem as mudanças que nós já estamos vivendo. E aí é importante também, partindo desse princípio, gente, a gente começar a identificar o nosso comportamento. Talvez eu vou me apegar muito mais a isso nesses primeiras lives aqui que eu vou voltar a fazer aqui toda sexta-feira, para a gente entender que o nosso comportamento ele vai ser decisivo para que a sua empresa cresça, ou pelo menos não seja prejudicada nesse período da reforma tributária. E se você não ajusta esse comportamento, provavelmente você corre o risco de desaparecer aí esse seu negócio, ou para pior do que fechar um negócio, é você se endividar, tá? Dependendo da dívida tributária, a pessoa não se recupera nunca mais, gente. É isso, a pessoa fica nadando e morrendo na praia e não consegue construir patrimônio e não consegue evoluir na sua vida e chega lá na melhor idade sem uma aposentadoriazinha sequer, tendo que morrer de trabalhar porque, infelizmente, não parou para identificar como o jogo é jogado. Vou fazer um adendo aqui muito importante, ok? Vocês precisam entender que quando a gente passa aí dos 18 anos de idade, a gente é maduro, a gente é velho já. Ah, eu tenho 18 anos, mano. Você já chegou na maioridade, tá? Tome vergonha na sua cara e comece a pensar no que você quer da sua vida. Essa decisão ali é extremamente importante para que você possa seguir ritos importantes da vida, tá? Se você opta pela CLT, maravilha, ótimo. Mas entenda que a sua empresa que está te contratando, ela também está no mesmo rolê da corrida para se adaptar à reforma tributária. Se essa empresa que você está trabalhando via CLT não entender como que funciona o jogo, bom, você corre o risco de perder teu emprego. Você optou em empreender. Tá empreendendo sem CNPJ, porque acha que é especial, né? Que não vai pagar tributo e que ninguém vai saber que você tá ganhando dinheiro. Acordem, é tudo hoje via Pix, tá? Visto que é via Pix, a Receita Federal ela já sabe quanto que você recebe. E, gente, a tecnologia hoje está bizarra. Vou dar um exemplo do que aconteceu essa semana com uma cliente. Ela estava em dúvida se tinha pago Simples Nacional.
Aí eu entrei no portal para verificar os pagamentos. Acabou que ela percebeu que ela não tinha pago e pagou naquela hora. Quando eu cliquei para poder processar a listagem dos pagamentos, o pagamento já estava lá. Eu falei, uai, tem um pagamento aqui hoje. Eu vi que não tinha pago, paguei agora. Eu falei, mas gente, já entrou no site do portal do ECAC lá o pagamento que não tinha nem, sei lá, 1 minuto que a mulher tinha feito. Então a tecnologia hoje, gente, ela tá bizarra. Somos nós que precisamos entender como as coisas estão funcionando. Então, quem não tem organização básica, o básico, gente, da organização, sabe? Primeira coisa, tá empreendendo? Qual é o meu negócio? Qual é o meu negócio? Meu negócio é o quê? Uma venda de produto? Qual tipo de CNPJ ou barra formalização eu vou precisar ter? E vou fazer um adendo, gente, para todo mundo que empreende, seja você que tem ali um CNPJ, seja você que está na pessoa física fazendo uma renda extra, vendendo uma Avon, vendendo um boticário, enfim, fazendo ali o teu corre, também a partir do ano que vem vai ter que emitir nota, vai ter que se cadastrar no CNPJ. Ainda não temos totalmente a resolução de como isso se dará, ok? Mas essa semana a Receita Federal fez um curso junto ao CFC, que é o Conselho Federal de Contabilidade, mostrando ali a importância do CNPJ, que vai ter o CNPJ para a pessoa, por exemplo, que não vai pagar o tributo do IBS e da CBS, pois recebe menos de 40.500 por ano, cerca de 3 mil e poucos reais, não vai pagar o tributo, mas ela precisa se cadastrar para informar que ele é um nanoempreendedor, para não ter cobrança desses tributos, porque ela fatura pouco, ok? Ah, não, Dani, eu vou faturar por ano mais do que 40.500. Então, você vai optar pelo quê? Pelo MEI. Até 81 mil reais por ano. O MEI não teve alteração de faturamento, ok? Então, até 81 mil reais por ano, você vai optar pelo MEI. Ah, eu faturo mais do que 81 mil reais por ano, Dani. E aí, você vai migrar para um CNPJ normal, tá? Ah, não, mas eu sou uma profissional, eu sou autônomo. E aí, o que você vai fazer? Você vai fazer o seu cadastro como autônomo. É um profissional regulamentado, é uma psicóloga, uma fisioterapeuta, enfim, um médico. Aí, o que você vai fazer? Também vai ter que se cadastrar, também vai ter que emitir nota, também vai ter que fazer receita de saúde, também vai ter que fazer o Carnê-Leão, também vai ter que fazer o pagamento do IBS e da CBS. Ok? Então, não vamos viajar na maionese. Luciana, aqui eu tô no Instagram, tá? Daqui a pouco eu termino a live no Instagram e fico aqui no TikTok para tirar dúvida de vocês. Por enquanto eu fico só em aula. Entenderam a quantidade? Não é nem uma quantidade de mudança, tá, gente? Porque muita coisa já existe. Por exemplo, psicólogos, fisioterapeutas, eles precisam fazer a emissão da Receita Saúde, precisa fazer o Carnê-Leão para pagar o imposto de renda e precisa também se cadastrar na prefeitura para pagar o seu ISS, até para poder emitir nota fiscal caso venda para um CNPJ. Então, não são coisas que não existem, tá, gente? A burocracia, ela sempre existiu, ok? Sempre existiu e não vai deixar de existir porque você acha difícil, complexo, porque isso não é para você. Coisas que eu escuto aqui no meu cotidiano. Ai, porque isso não é para mim. Então, vai ter que ser para todo mundo, mano. Todo mundo vai ter que dançar essa dança. E se você não entender, vai dar ruim. Um outro ponto muito comum são decisões impulsivas. Tomem cuidado com a parte emocional. Esse hoje tem sido um tiro no pé para as pessoas. Acabam tomando decisões carregadas de emoção. Gente, isso não é legal. Isso pode prejudicar você, como eu falei já, para o resto da sua vida. Vou dar um exemplo, né? Eu gosto de exemplificar. Você está vendo a quantidade de mudança.
Aí começa o quê? A ficar com medo. Aí você começa a não pagar o tributo. E aí, meu bem, você vai falar, vou fechar esse CNPJ. Tá, mas você vai comer como? Não sei vocês. Eu tenho a minha empresa porque eu preciso sustentar a mim e os meus filhos. Se eu não trabalho, se eu não tenho meu CNPJ, eu vou fazer o quê? Eu vou morrer de fome? Vamos ser racionais, tá? Inclusive eu vou levantar uma bandeira assim, vamos exercer o senso crítico. Vamos trazer a lógica da vida, ok? Da vida. Não existe almoço grátis, gente. E a vida, ela não é mil maravilhas sempre. Nós é que temos que construir as mil maravilhas que a gente gostaria de viver, ok? Mas para isso a gente tem muito trabalho. Então, no momento da parte emocional, tô puta, tô com raiva, não faça nenhum tipo de decisão. Converse com sua contabilidade. E se você não tem contador, procure um contabilista da sua confiança, tá? Não precisa ser necessariamente a titia. Mas, por exemplo, eu não faço todo tipo de atividade. Eu majoritariamente atendo prestadores de serviço, mas também na área da saúde. E aí, se você é um comércio, você pode me mandar mensagem que eu te passo por uma colega de confiança, tá? Mas você precisa estar assessorado. Você que empreende, mas eu sou MEI, você precisa de um profissional para te ajudar, amor. Por quê? Porque vamos supor que você seja aí uma pessoa que tem uma loja de roupa. Você tem que ser bom em quê? Numa loja de roupa. Em vender roupa, em moda. E aí você vai contratar um profissional que vai te passar o básico do que você precisa para operacionalizar essa empresa e fazer com que ela cresça. Um outro ponto que é muito... Ai, gente, esse ponto, assim, eu acho que é a luta de todo contador. É a mistura da pessoa física à pessoa jurídica. Ou, melhor dizendo, é a bagunça generalizada. A pessoa recebe na conta da pessoa jurídica, aí ela paga a conta dela na pessoa jurídica, e recebe na pessoa física, e aí não abre o CNPJ, e fica uma bagunça, uma coisa doida. Gente, essa parte de misturar pessoa física de pessoa jurídica, e isso não exclui empresas maiores, tá? Eu lido com, né, vários tipos de pessoas, tipos de empresa, e é muito comum, por exemplo, principalmente em clínicas de psicologia, direto eu pego aqui dos meus clientes CNPJ pagando sessões de psicologia, gente. Não, mas isso aí não é uma empresa que contratou para o seu funcionário, não. Não é sobre isso. É sobre a pessoa que paga no CNPJ. E como eu sou um pouco criteriosa aqui com os meus clientes, aí tem cliente que me pergunta, ai, Dani, fulano, que é meu cliente, pagou pela conta da empresa. O que eu faço? Porque se pagou pela conta da empresa, eles já sabem o basicão, porque eu já explico. Ela não vai poder pegar a dedução, não é? Eu falei, pois bem, essa pessoa ela precisa de um bom contabilista. Provavelmente o colega deve encher o saco também. E a pessoa continua fazendo errado. Misturar pessoa física com pessoa jurídica é um erro tão primário, gente, tão primário. Mas aí eu vou trazer sempre a parte emocional da coisa, tá? É um erro primário porque as pessoas ainda continuam com a mesma rigidez cognitiva e um efeito posse. Mas sou eu que trabalho, o dinheiro é meu. Por que eu tenho que separar? Eu não tenho que separar nada. Se você não faz essa distinção, você não vai conseguir ter dimensão da lucratividade desse negócio. Se esse negócio realmente tá dando lucro na sua vida. E aí, para além disso, eu trago até a minha própria experiência pessoal. Depois que você começa a investir, gente, você começa a receber dinheiros de outras fontes de renda, né? No meu caso aqui, eu tenho ações, fundos de investimento imobiliário. Mano, já é um rolê ter que gerenciar todas essas fontes de renda que vêm de lugares diferentes. E se tivesse tudo junto dentro do meu CNPJ, eu confesso que eu ia ficar doida. Do meu CNPJ, eu faço 2 movimentos mensais. Pago meu salário e faço um adiantamento de lucro para mim e fim de papo. O que é da empresa?
eu faço separado, né, o pagamento dos impostos na sua conta de pessoa jurídica bonitinho, e o que é da minha pessoa física, eu faço o acompanhamento ali no Excel basicão, tá? E super funciona. A gente também pode entender o seguinte: quando eu falo de misturar pessoa física e pessoa jurídica e que você tem que fazer o controle, as pessoas pensam que é algo absurdo. Se você começar com basicão no Excel, um controlinho de caixa ali da sua pessoa jurídica, e aí depois migrar para um sistema de gestão financeiro, é fundamental, gente. Vocês não precisam de ferramentas extremamente elaboradas. Mas, por favor, não faça isso no caderninho, tá? Não faça isso no caderninho. A gente tá já na época de inteligências artificiais. E aí eu gosto até de brincar. A pessoa consegue fazer stalk de ex nas redes sociais e não vai conseguir preencher um Excel. Pelo amor de Deus, né, gente? Não. Então, vamos entender a importância do básico. Quem faz mistura de pessoa física com pessoa jurídica, quem não faz controle de caixa, quem não está fazendo a anotação de seus gastos, essa pessoa é uma pessoa que está viajando na maionese. Ela não vai conseguir crescer nunca. Ela vai entrar na estatística de 80% de pessoas no país que estão endividados. O que é isso, Dani? A pessoa está até aqui, ó. O que ela faz de dinheiro, ela gasta. Ela já está com dívidas que ela não está conseguindo. Daqui a pouquinho, qualquer coisa que der na vida dela, ela entra na estatística da inadimplência, que é mais de 50% da população, gente. Inadimplente, com CPF cagado, né? Como a gente gosta de dizer. Então, tenha atenção aos detalhes. Um outro ponto, ausência de planejamento. A pessoa não sabe, principalmente, anote aí, não sabe quanto custa a sua vida. Coloquem para mim aqui no comentário, quanto que custa a sua vida? Você sabe quanto custa a sua vida? Exatamente, tá? Ah, meu estilo de vida custa R$ 9.944 e alguns centavos. Meu estilo de vida custa 10 mil. Meu estilo de vida custa 5 mil. Você precisa saber. Meu estilo de vida custa R$ 2.000. Você precisa ter este número com toda a certeza da sua humanidade. Por quê, Dani? Porque a partir disso, você vai fazer um planejamento para que esse negócio seja sustentável. Porque a grande parcela das pessoas hoje no Brasil, elas empreendem para pagar suas vidas. E aí ela não sabe quanto custa a vida dela, como que ela vai ter meta de venda? Como que ela vai ter meta de lucratividade? Tá? Então, se você não sabe quanto custa a sua vida para que você consiga fazer ali o básico do planejamento, ou pelo menos, gente, para que você consiga ir para alguém que vai te ajudar a planejar. Né? Uma das coisas que eu faço com os meus clientes quando eles chegam é: vamos fazer a anotação de 3 meses para a gente identificar o seu custo de vida. Aí, olha só, são 3 meses. A pessoa, quando chega para mim com essas anotações, aí já é outro rolê. A gente economiza tempo. E se a pessoa chega e ela não cumpre com as periodicidades importantes, ó, são 3 meses de anotação. Depois do 3º mês de anotação, a gente vai para planejamento. Se ela não cumpre isso, ela vai ficar nadando ali, vai demorando. Eu entendo que existem N questões psicológicas, aí eu trato isso com o meu cliente, só que eu sempre lembro para ele, estamos perdendo tempo. E dependendo da idade da pessoa, não tem tempo para perder mais. Não sei vocês, mas eu tenho 40 anos. Eu não tenho tempo para perder. Eu não tenho tempo para perder. Lembre-se que o tempo é primordial no crescimento de um patrimônio, tá? Se você começa a fazer seus investimentos, seu planejamento cedo, com 50 anos você tá tranquilo. E eu não vou dizer que você vai se aposentar, porque eu acho assim, o cúmulo do absurdo é a pessoa querer não fazer nada na vida. O trabalho dignifica o homem. Eu não pretendo parar de trabalhar, mas também quero trabalhar para lazer. Quero poder dedicar mais tempo para fazer questões mais voluntariadas, porque é uma coisa que eu gosto. E você?
Tem o básico do seu planejamento? Está sabendo o seu custo de vida, o seu estilo de vida? Quanto que esse estilo de vida custa? Senão essa sua empresa vai quebrar. Ou, pior do que isso, você vai desistir. Porque não vai ver resultado. E nós, como seres humanos, a gente gosta de quê? De progresso. A gente gosta de progresso. Se a gente não vê o progresso, a gente não se motiva. E aí só toma cuidado para não ficar ancorando um progresso muito elevado. A gente está no Brasil. No Brasil, quase 90% da população recebe entre 2.560 a 3.500 e um pouquinho. 90% de mais de 212 milhões de pessoas recebem menos do que 4 mil reais. Aí você quer ter uma vida de 50 mil? E eu digo isso porque eu já ouvi de pessoas. Quanto que custa a vida que você quer viver? 50 mil. Eu ri na cara da pessoa. Falei, você tá no país errado, amor. Com a idade errada, no país errado, com a formação errada, tá tudo errado. Tá tudo errado. Tivesse começado lá atrás, estudado igual um doido, e aí vai fazer direito, vai ser juiz, sei lá o que tu vai fazer. Tu vai entrar ali pro zero, mas você tem que ralar muito. Entendeu? Ah, não é possível, Dani? É possível. Sempre é possível, gente. Qual é a sua disposição? Se você não tem clareza de números, você vai desistir no meio do caminho. Acredite. Eu vejo muito isso. Muito. Ih, nossa senhora. E assim, gente, eu sou uma pessoa extremamente honesta e sincera. Quando a pessoa vem viajando na maionese, eu já trago ela para a realidade. Teve uma outra pessoa que eu fiz a mesma pergunta. Ah, quanto que você quer? 100 mil. Eu ri, eu vou rir, gente. Eu vou rir na cara da pessoa. Uma pessoa com mais de 40 anos de idade querendo ter uma vida de 100 mil por mês. Eu morri de rir. Morri de rir. Pessoa nem formada, não é? Ô, gente, pelo amor de Deus, vamos cair na real, sabe? Diminui as expectativas que a sua vida vai ser infinitamente melhor. Porque você diminuiu a expectativa, diminuiu a viagem na maionese e aí você consegue ver progresso. Principalmente se você começa a ancorar em pequenos valores de progresso, em pequenas metas. Aí sim, você vai continuar a empreender porque entendeu como que funciona a vida, tá? E aí vou trazer uma conexão aqui, gente, com a psicologia econômica, com a contabilidade comportamental. Vamos lembrar que o nosso cérebro é uma coisa interessantíssima. Então, a gente tem vieses de comportamento, vieses de pensamento. São conexões que o nosso cérebro faz para ficar mais fácil viver. Porque o cérebro, ele gasta muita energia. Então, ao longo do tempo, a gente vai criando dentro da nossa cabeça atalhos mentais que faz com que a gente tome decisões. Ou tome decisões de forma errada, ok? O viés do depois eu resolvo, que é a parada da procrastinação. Não, depois eu vejo isso que a contadora tá falando. Depois eu entro em contato com o contador. Depois eu vejo como é que vai ficar a emissão da nota fiscal. Depois eu pego o CPF do meu cliente. Sempre depois. Depois eu vejo isso. E vai empurrando com a barriga. Não, depois eu começo a anotar. A Cíntia tá falando, o povo perdeu a noção de vida, só rindo. É, perdeu mesmo. É tipo assim, deu muito errado e agora a gente tá precisando consertar. Cuidado com depois eu resolvo. Cuidado com depois eu resolvo. Esse depois eu resolvo, ele pode te trazer multas por parte da Receita Federal absurdas, e vamos lembrar que hoje existe um negocinho chamado monitoramento do Pix. O monitoramento das maquininhas de cartão de crédito, gente, isso é uma coisa mais velha de tudo. E antiguíssima. Você que tá viajando na maionese, tá? Então tome cuidado para você não cair, não ter uma surpresa de uma notificação da Receita Federal, porque ficou recebendo na sua conta de pessoa física, ou porque comprou muito, porque você ficou nessa. Depois eu entro em contato com o contador. Depois eu faço meu controle de caixa. Depois, e aí vem a... Não é surpresa, tá? Você tá trabalhando errado,
saiba que quem é o errado da história não é o governo, é você. A lei tá aqui, ó. Inclusive, ela é gigante, tá? A lei tá aqui. A lei tá dizendo, você que viajou, cara. Vamos ter responsabilidade, um monte de gente velha, madura. Um outro tem... isso aqui, gente, é muito comum, principalmente para homens. Não vou entrar no mérito, mas assim, principalmente para homens. Que é o viés do excesso de confiança. Principalmente nesse período eleitoral. A pessoa tá achando... Eu ouvi isso anteontem. Não sei se foi ontem ou se foi anteontem. Porque a reforma provavelmente não vai acontecer. Aí eu vou deixar para estudar depois. Eu falei, Jesus Cristo. São dois vieses. O excesso de confiança, que a pessoa falou com certeza. E a procrastinação. Vou ver depois. Eu também escuto muito isso. Tá? Não, essa reforma não vai acontecer. Uma confiança. Porque o pré-candidato X disse que ia pausar a reforma. Quem é o candidato na fila do pão, gente? É uma emenda constitucional. Acordem, essa parada não tem volta. Você gostando ou não gostando e tendo toda a confiança do mundo no seu candidato de estimação. Não é sobre isso. Um outro excesso de confiança, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Não enfia Deus nessa parada, ainda mais se tiver sonegação fiscal. Tem um negócio que eu fico assim, ó, fula, me deixa, que sobe um ranço assim absurdo. É quando a pessoa tá toda fazendo tudo errado, toda enrolada, e aí mete essa. Não, Deus não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Cuidado com esse excesso de confiança absurdo que hoje, principalmente, as pessoas alimentam, né? Eu acredito que seja alguma questão da própria internet, em alguns canais aí. Cuidado com quem você segue, tá, gente? Cuidado, cuidado. Ah, não, porque eu vou fazer um mantra, vou fazer o seu que lá e não faz o dever de casa, que é o que, gente? Anotar os gastos, planejamento. Cuidado com excesso de confiança. Se você não tem números, você está viajando na maionese. Se você empreende e não tem CNPJ, cara, tu tá errado, tá contra a lei, você pode ser preso, é sonegação fiscal. E aí não vai ter Deus que vai fazer nada por você, meu amor, porque tu tá errada. Entende? E um outro ponto muito complicado, principalmente, gente, no período que a gente tá agora, tá? Com a quantidade de pessoas sendo afastadas por transtornos psicológicos, a quantidade de pessoas que não desenvolveram resiliência, que é a resistência à mudança. Eu até posso me colocar nesse lugar, porque eu sou uma pessoa que eu tenho um pouquinho de dificuldade com mudança, tá? Eu trabalho meu psicológico todo santo dia, faço terapia há anos e exerço e treino a minha resiliência, treino de treinar mesmo, de fazer abdominal, de pegar peso, treino a minha cabeça, faço yoga, porque eu tenho um pouquinho de resistência à mudança, melhorei muito ao longo do tempo. Mas essa resistência à mudança, ela pode levar a pessoa para uma rigidez cognitiva. Aí a pessoa entra tipo num hiperfoco. Ah, eu não queria isso. Ai, por que que mudou dessa forma? Ai, eu quero abandonar tudo. Ai, porque eu não aguento mais. Ai, por que isso? Ai, por que aquilo? Gente, eu falo porque eu escuto essas coisas. Eu escuto essas coisas. E aí eu inclusive falo, olha, não é sobre você. É sobre uma mudança de paradigma no país, adotando, prestem atenção, adotando medidas de outros países. Então, assim, a gente não é tão especial. O IVA não é uma coisa nova, recente do Brasil. Não é. O IVA, ele, em outros países, é adotado essa modalidade de tributação. Então, vamos tomar cuidado com essa rigidez cognitiva que meio que emburrece a pessoa. A pessoa, ela quer se fincar, fazer tipo um avestruz, pegar a cabeça, enfiar dentro de um buraco e ficar ali viajando na maionese, achando que vai acontecer um milagre astral e vai tirar a cabeça dela daquele buraco. Não vai.
Não vai. Tu vai acumular dívida. Se for dívida tributária de MEI, vai a cobrança pro seu CPF. O seu CPF pode ser bloqueado e você não tira dinheiro do banco. Eu não sei você, mas toda vez que eu falo isso, me dói a espinha, porque meu dinheiro todo fica no banco, gente. Eu não tenho dinheiro físico. Para não dizer que eu não tenho dinheiro físico, essa semana eu tirei um dinheiro físico para as crianças dar de oferta na igreja, porque essa parte de ir lá na frente, eu gosto de alimentar isso nos meus filhos. Mas o resto fica tudo no banco. Se o meu CPF for suspenso, pelo amor de Jeová, a gente não come. Entendem a gravidade da situação? E para a Receita Federal te suspender, basta um clique. Um cliquezinho. Gente, um clique bloqueia o seu dinheiro na conta. Então, se você é uma pessoa, como eu disse, e que eu me coloco nesse lugar, que entende que você tem uma resistência ali à mudança, isso te dói, vá fazer terapia, vá melhorar a tua alimentação, vá fazer exercício físico, vá buscar o autoconhecimento e diminua as expectativas. Foi o que eu fiz, tá? Lá no meu passado, e nada melhor do que a maturidade para chancelar na gente que a gente não é mais especial do que ninguém, entendeu? Ah, eu não sou mais especial do que ninguém. É lei, cara. Olha, e a lei, ela tem que ser para os 212 milhões de pessoas que existem no Brasil. Conseguem entender que quando a gente fala sobre leis e regras, a gente precisa diminuir a nossa emoção e trazer a ação daquilo que precisa ser feito e normalizar isso, tá, gente? Normalizar. Uma das coisas que eu converso muito com os meus clientes, eu falei, cara, normaliza, porque você tá reclamando de emitir nota, mas eu, por exemplo, emito nota, tá? Hoje eu, Daniele, não mais emito, hoje eu tenho o meu estagiário que faz essa parte pra mim, mas eu já fiz muito isso por muitos anos, gente. E na hora que o estagiário bater a cabeça, eu vou continuar fazendo, porque eu sei fazer. E faz parte do jogo que precisa ser jogado. Ok? O jogo precisa ser jogado. Hoje, você faz emissão de nota, você terceiriza isso. Se a pessoa que hoje faz essa atividade para você, ela pedir demissão e sair, você consegue sentar e emitir os documentos fiscais ou você vai ficar na mão dos outros? Eu faço a pausa do silêncio para vocês pensarem, tá? Essa parte é importante. Parar para pensar é importante, tá? Parem para pensar. Dediquem um tempo parado para raciocinar. A parte contábil, a parte de educação financeira, ela tem regras específicas, existe técnica envolvida. Porém, eu hoje, com os estudos da parte de psicologia econômica e contabilidade comportamental, eu entendo que existe uma lacuna muito grande entre a pessoa entender e a pessoa fazer. São coisas diferentes. E aí entra a questão comportamental e psicológica, tá? Eu tenho ali toda uma técnica para ser feita, mas se a pessoa ela não conseguir entender isso, ela não vai colocar em ação. Eu posso dizer para a pessoa, igual tem uma pergunta aqui, o MEI é obrigado a emitir nota fiscal? O MEI será obrigado a emitir nota fiscal para todo mundo a partir de 1º de janeiro de 2027. Este ano ainda é obrigado a emitir nota fiscal apenas para CNPJ. Mas, caso você queira já ajustar, tá, a sua empresa e emitir a nota fiscal para todo mundo, fazer a contratação de um sistema de RP, pode. Aí a pergunta é, nota fiscal ou cupom fiscal? Depende. Qual é a sua atividade? Tá? Você é uma loja? O cupom fiscal, majoritariamente, gente, é para venda para consumidor final. Loja, bar, restaurante, enfim. E aí é interessante, porque eu falo isso há anos. E tem gente que até hoje fica batendo na tecla de que não vai fazer. Ok, você pode não fazer, mas lembre-se que vai ter a consequência de não ter feito.
a nota de não pagar o imposto. Existe consequência na vida. Hoje o básico, ele não é mais o básico. E o óbvio precisa ser dito todo o tempo. E a partir de agora, meu maior foco vai ser falar sobre o basicão. O óbvio. Para que vocês se preparem para a reforma tributária. Para quem empreende, ajustar a sua empresa para poder empreender da forma certa. E você que é de CLT, conseguir entender que tudo vai ficar mais caro. E olha que já tá caro, né? Esse movimento de encarecer coisas, ele já tá acontecendo, já tem um tempo. Para que você tenha que planejar, tá? Quais as empresas que irão ter problemas muito pontuais? Ponto 1. As empresas que não emitem nota fiscal de forma correta. Essa empresa vai ter um problema muito grande. Empresas que não emitem documento fiscal, elas já estão lascadas já daqui, não precisa nem esperar 2027 não, tá? Se você não emite nota e tem CNPJ não emite nota, você já tá com problema aqui, ok? Para a partir de 1º de janeiro de 2027, as empresas que não emitirem nota, as pessoas físicas autônomas que não emitirem nota, os MEIs que não emitirem nota, essas pessoas vão ter um problema, essas pessoas / essas empresas terão problemas gravíssimos e pode correr o risco aí de ter que fechar o seu negócio, quebrar e ficar cheio de dívida. Quem não controla os custos do seu negócio, e aí eu estendo o custo da sua vida. Se você vive de rotativo do banco, se você vive de crédito de cartão de crédito, se você vive de pegar dinheiro da maquininha de cartão de crédito para custear a sua vida, saiba que você tem um problema. E agora você tem menos de 6 meses para resolver. Que é o quê? Controlar a sua vida de acordo com o que você consegue produzir. Se você só consegue produzir R$3.000, sua vida tem que ser 2.500, gente. Ah, mas eu queria que fosse diferente. Não interessa o que a gente quer. Não interessa só aquilo que a gente consegue. Ah, mas eu queria que fosse diferente, mas não vai ser. Lembra do viés? Ó, trabalho psicológico. Para de comer açúcar, melhora aí, desinflama a sua cabeça, beba água para raciocinar melhor. E nem vem com essa patifaria. Ai, o meu TDAH, que eu vou aí e vou dar na sua cara. Tá? Eu vou me teletransportar e vou dar na sua cara. Porque não tem nada que me deixa mais entediada de um bando de gente velha e irresponsável. Então, até onde é o seu TDAH e até onde é você? Vamos colocar responsabilidade, porque eu mesmo tenho epilepsia e você não me vê colocando a culpa numa doença crônica que eu tenho. Você não me vê. Você não vai ver isso. Porque até onde for minha responsabilidade eu faço. Porém, todavia, eu também não faço além daquilo que eu sei que eu não vou ter capacidade. Enfim, vamos entender como funciona a vida. Você não conhece sua margem de lucro. Gente, não tem nada mais problemático do que a pessoa ela não entender do número dela, da vida dela, da empresa dela. Se você não sabe qual é a margem de lucro da sua empresa, você não sabe quanto essa empresa tem capacidade de pagar na sua vida. Aí você vai achar que o problema é a empresa e o negócio. Não, o problema é você que está viajando na maionese. Acho que o simples fato de abrir uma loja, de abrir um CNPJ, já vai vir todo mundo comprar de você. Para que você não é tão especial assim, não. E tá todo mundo meio lascado, com a taxa de juros alta. Gente, acordem. Por fim, não menos importante, quem não tem fluxo de caixa, quem não tem dinheiro, quem não tem reserva financeira. É triste. Quem não tem giro de caixa, não tem fluxo, que não tem reserva, vai ter um problema muito grande. Em resumo, você que não tem plano de negócio e não tem planejamento financeiro pessoal, você corre um risco de até o final da transição da reforma tributária quebrar. Se o seu CNPJ quebra, você quebra junto com ele. Ah, mas aí eu fecho o CNPJ. Eu acho isso máximo. Vou fechar esse CNPJ. Tá, meu amor. Mas o débito vai pro seu CPF. O débito vai pro seu CPF.
E aí lembra, o débito vai para o seu CPF, mesmo com a empresa sendo limitada, tá? Fechou o CNPJ, vai lá o regularize para poder resolver. Entra como dívida ativa para o seu CPF para bloqueia. Tá, meus amores? Vamos só entender o seguinte. A reforma tributária, ela não vem para punir ninguém. Ao contrário, as pessoas que entenderem como que funciona o jogo, elas têm muito a ganhar com custo de conformidade, com simplificação. Então, a reforma, ela não veio para punir ninguém, tá, gente? Ela veio, sim, de fato, com uma boa intenção. Óbvio que nós, como cidadãos brasileiros, a gente precisa estar de olho, tá? A gente precisa estar de olho, principalmente quando for revelada, que tá virando quase um parto, a alíquota dos tributos, provavelmente só em setembro, que a gente vai saber qual será a alíquota do IVA. Ó, que louco! Que até pra gente fazer um bom planejamento, a gente faz só ali na expectativa, entre 26,5%, 28%, 30%, 35%. Eu prefiro trabalhar com 35%. Porque aí se for 26,5%, a gente comemora. Aí a pessoa tá aqui, ai não, vai ser 26,5%. Aí o governo vai lá e fala, não, vai ser 30%. Vral, deu ruim. Todo o teu planejamento foi de água abaixo, tá? Ela pune, a reforma, ela vai punir quem é o quê? Desorganizado. Ou picareta. Ou viajante. E como aqui só tem pessoas responsáveis, as pessoas que estão comigo são pessoas que são responsáveis, que querem fazer a coisa certa, que quer crescer, que quer ficar rico sem problema com a Receita Federal. Eu tenho certeza que a partir de então a gente vai estar junto aqui nessa estrada e vocês conseguirão passar por essa jornada, assim como eu também passarei, em nome de Jesus, estarei viva para verificar o fim dessa jornada e vamos comemorar, porque conseguimos passar por um momento extremamente complexo, tá? Entenda que o momento é complexo, mas conseguimos chegar lá. Isso é maravilhoso, gente. Se você conseguir chegar até o final dessa jornada com o mínimo ali de patrimônio, sabe? Conseguindo fazer um bom planejamento de vida, sinta-se vitorioso e vitoriosa, tá? E é isso que eu tenho para nossa aula de hoje. Na semana que vem, sexta-feira, neste mesmo bate-canal, 7h40 da manhã, eu vou estar falando sobre a parte extremamente comportamental, gente. Contabilidade comportamental. Por que pessoas inteligentes tomam decisões financeiras ruins? Eu aposto que você conhece alguém que você julgava uma pessoa assim, nossa, mas fulana era tão coerente, como é que fez uma coisa dessa? Bom, vou te explicar por quê. Para quem tá aqui no TikTok, fica aí que agora eu vou responder as perguntas de vocês. Para quem está aqui no Instagram, a live fica salva. Eu vou colocar lá no meu canal do YouTube, Dani Dornelas Contadora. E até semana que vem. Um beijo!